Fala galera, estamos aqui para falar de futebol goiano e hoje vamos falar de clássico. Atlético Goianiense e Vila Nova jogaram no Antônio Ascioli e o Vila ganhou por 3-1, destaque para o golaço de Emerson Urso de trás do meio de campo. Sem mais delongas, pessoal, se você gosta do futebol goiano analisado com profundidade, já se inscreve no meu canal, deixa seu like nessa análise e já compartilha com seu amigo que também gosta do futebol goiano. Tamo junto! Vamos fazer um resumão aqui do jogo, pessoal. O Vila Nova mudou um pouquinho o seu modelo, a sua estratégia de jogo para o jogo contra o Atlético Goianiense. Contra os times do interior, o Vila era obrigado a propor o jogo. E nesse jogo contra o Atlético Goianiense, trabalhou em transição. Ou seja, baixava suas linhas para dar campo ao Atlético Goianiense, tentava tomar essa bola e sair rápido em contra-ataque. Estratégia essa que deu muito certo nesse jogo contra o Atlético Goianiense. O Vila Nova se defendeu muito bem e conseguiu explorar vários contra-ataques. O Vila Nova que chegou no primeiro gol através de um escanteio, gol de Igor Henrique, que é um jogador bom na bola aérea. O segundo gol, o Emerson Urso conseguiu um chute de trás do meio de campo, surpreendeu o goleiro Anderson fazendo 2-0. E o terceiro gol, uma jogada de contra-ataque do Vila, em que o Poveda aproveitou o rebote do goleiro. 3-0 Vila, depois o Atlético conseguiu descontar no fim do primeiro tempo. E o segundo tempo um jogo mais violento, um jogo mais faltoso, em que teve uma expulsão, poderia ter duas, mas o Atlético Goianiense ficou ali 20, 30 minutos com um jogador a menos e o Vila, com um placar já mais elástico, conseguiu controlar o jogo e terminando nisso 3-1 para o Vila. Beleza? Vamos mostrar aqui no quadrinho tático um pouquinho de como que o Vila se portou nesse jogo de transição, nesse jogo de contra-ataque que o Rafael Lacerda propôs. Beleza? Então, galera, o Rafael Lacerda entrou num 4-1-4-1. Ele havia testado 4-2-3-1 em alguns jogos com o João Vieira e mais um jogador fazendo dupla de volantes. Mas no jogo contra o Atlético Goianiense ele escolheu um 4-1-4-1 com uma dupla de meio campos mesmo, não de volante. Igor Henrique e Diego Torres foram escolhidos para ser o titular. Vale para mim o destaque do João Vieira, porque é um jogador que tem uma mobilidade muito boa. Eu vou marcar aqui para vocês verem a vulnerabilidade desse sistema que o Vila usa no 4-1-4-1. Tá? Essas duas áreas aqui que eu estou mostrando, elas são áreas que ficam bem desguarnecidas nesse sistema, quando o Vila está marcando. E o João Vieira, como ele tem uma mobilidade muito boa, ele consegue fazer essas coberturas com muita qualidade. Para mim, a melhor contratação hoje do futebol goiano é esse jogador João Vieira, um jogador que até agora não atuou mais ou menos, só fez boas partidas ou excelentes partidas. É um jogador que tem essa cobertura muito boa, ele é muito bem fisicamente, é um jogador veloz, forte, que tem um bom desarme e também ajuda muito na construção. Um jogador que aparece entre linhas, é um jogador que tem a bola no pé boa. Então, para mim, é um dos destaques do Vila Nova, o João Vieira, que faz com que o Rafael Lacerda consiga escolher esse modelo de jogo e não fique muito exposto. Como eu falei, é uma área grande em que fica exposta, que tem essa vulnerabilidade, mas que o João Vieira consegue fazer essa cobertura. Tranquilo? O Vila Nova nesse jogo não quis a bola. O Vila Nova entregava praticamente a bola para o Atlético Goianiense para tentar retomar a bola e pegar o time do Atlético Goianiense mais vulnerável, mais espaçado, mais desorganizado. Então o que acontecia? O Vila não teve uma saída de bola. Os jogadores subiam as linhas, o Todinho e o Urso faziam a última linha junto com o Poveda, o Elias subia, junto com o João Vieira, que também subia, dessa vez não baixava tanto, porque o goleiro pedia para ele ir para frente, o Kozlinski, e o Kozlinski tentava uma ligação direta. E a maioria das vezes quem ficava com a bola era o Atlético Goianiense, ou então o Vila Nova já retomava essa bola no campo ofensivo. Ou seja, o Vila queria que essa bola estivesse no seu campo ofensivo, porém tentando retomar essa bola do time do Atlético Goianiense, o que funcionou muito bem. O Vila conseguia retomar essa bola com até uma certa facilidade e sair em bons contra-ataques. O terceiro gol do Vila, do Poveda, saiu de um contra-ataque em que o Atlético Goianiense estava desorganizado. O Vila, num contra-ataque bem rápido, conseguiu explorar essa deficiência
do Atlético Goianiense, que para mim vem de uma linha muito ofensiva, né? Os dois volantes trabalhavam muito na região ofensiva do Vila e não tinham forças para voltar, não tinha velocidade, não é uma característica dos dois volantes, do Haldney e do Maranhão. Não tem essa recomposição muito rápido e foi uma boa estratégia que o Rafael Lacerda conseguiu montar nesse jogo. Outro destaque para mim também é a aproximação dos meias nas pontas, tá? O Igor Henrique fazia uma trinca com o Todinho e o Elias, né? Fazendo esse triângulo, dando opção de passe, fazendo com que os meias conseguiam quebrar essas linhas do Atlético Goianiense. O Formiga, que não sobe tanto, conseguiu hoje também trabalhar nesse triângulo. Ele acionou muitas vezes o Emerson Urso na profundidade. Emerson Urso que teve bastante destaque nesse jogo hoje. Foi um jogador que conseguiu usar a sua velocidade para potencializar os contra-ataques do Vila Nova. Outro jogador que também teve destaque, que o sistema de 4-1-4-1 em transição potencializou o jogo do Gabriel Poveda. Por quê? O Poveda não é aquele centroavante que gosta de jogar de costas para o gol. É um jogador que prefere jogar de frente para o gol, ou seja, receber algumas bolas em profundidade, né? Para ele conseguir correr até a bola, para ele pegar essa bola de frente para o gol. E hoje aconteceu muito isso. Quando o Vila ia puxar algum contra-ataque, essa bola era lançada ou o passe era dado com o Poveda já perfilado para correr, né? O Poveda fez um excelente jogo, conseguiu brigar muito lá na frente, conseguiu puxar contra-ataque, excelente jogo dele. Destaques para mim do jogo, Emerson Urso e Igor Henrique. O Igor Henrique foi decisivo, conseguiu dar dinâmica no meio de campo, apareceu bem para fazer o gol, participava dos contra-ataques. Uma excelente partida do Igor Henrique, para mim a melhor dele no ano, né? Para mim não vinha atuando tão bem e hoje ele conseguiu atuar muito bem nesse jogo contra o Atlético Goianiense. O Diego Torres, um jogador importante para esse sistema também, é um jogador que dá muita dinâmica, que tem uma aproximação boa, que recompõe bem. É um jogador que às vezes a torcida não vê muito ele no jogo, mas é um jogador muito importante. Importante a gente exaltar também a dupla de zaga, que nesse jogo de transição se destaca ainda mais, porque são dois jogadores fisicamente muito fortes, dois jogadores que são bons na bola aérea, nos duelos aéreos, que são bons também nos duelos terrestres, jogadores fortes, não são jogadores rápidos. Então, quando o Vila sobe demais essas linhas, é perigoso esses dois jogadores receberem bola nas costas e não conseguirem refazer essa recomposição com velocidade. Resumindo para vocês, o Vila Nova fez um jogo muito bom. Muito bom o sistema defensivo, muito bom o meio de campo, muito bom na transição. Quando o Atlético Goianiense no segundo tempo conseguiu ganhar campo, estava conseguindo ter um volume de jogo maior, o Rafael Lacerda mais uma vez acertou. Ele tira o Igor Henrique e coloca o Arilson no lugar dele, jogando assim num 4-2-3-1. Né? E aí o Arilson fez parceria com o João Vieira, conseguiu qualificar e dar mais força para a parte defensiva do Vila Nova. E logo depois que o Arilson entrou, o Haldney foi expulso e o Vila conseguiu controlar o jogo, não se expôs, fez um jogo tranquilo até o final do jogo. Beleza? Então, pessoal, essa foi a análise do clássico Atlético Goianiense e Vila Nova. O Vila agora é líder do campeonato goiano e vai chegar forte para o clássico do próximo final de semana. Tem mais um jogo meio de semana, mas o foco do Vila deve ser mesmo o clássico no fim de semana contra o Goiás. Pessoal, não deixa de deixar o like aí pro Mister, beleza? Compartilha com aquele seu amigo que também assistiu o clássico e quer ver essa análise. E deixe também a sua opinião aí nos comentários, beleza? Muito obrigado, tamo junto, até a próxima.